E aí, alguma vez já aconteceu de você ficar completamente perdido com o feedback que você teve de uma avaliação formal dentro da empresa e você não tem ideia do que fazer, que caminho seguir? Pois é. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou contar a história de uma amiga que passou exatamente por isso uns anos atrás. Ela tinha sido minha subordinada e aí depois de um tempo a gente seguiu por caminhos diferentes dentro da organização. Eu fui para a área de vendas, ela foi para a área de marketing. E um belo dia ela pediu para conversar comigo. Eu sabia que tinha acabado de haver as avaliações anuais e a partir delas vem ali um plano de desenvolvimento, possibilidades futuras de carreira, enfim. Ela veio conversar comigo conflitada porque na época ela ainda era uma analista, né? E o grande sonho dela era assumir uma coordenação e seguir na carreira. Só que tinha um problema. Ela era uma pessoa muito boa tecnicamente para tocar operações, fazer promoções, lidar com as agências, coisas assim. Mas, analiticamente, né, analisar planilhas, analisar números, né, analisar contexto de negócio não era o ponto forte dela. E o grande feedback que ela recebeu daquela reunião de consistência foi esse. Se ela quisesse avançar na carreira, ela precisaria desenvolver aquilo ali. E ela veio me perguntar o que eu achava. Né? O gerente dela na época tinha dito para ela assim, falou, cara, se você quiser crescer aqui, você precisa pegar algum projeto, alguma função, né, analítica para a gente testar, para ver se você é boa nisso, eventualmente para você poder ser promovida. Né? E, e aí eu lembro quando ela me perguntou aquilo, ela falou o que eu achava, o que eu achava que devia fazer. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi, teu marido ainda continua desempregado? Aí ela tomou um susto. Falou assim, ué, mas o que isso tem a ver, Jeff? Eu falei, então, pelo seguinte, se você quiser realmente ir nesse caminho, não adianta só você pegar um projeto dentro da sua atual função e mostrar para o seu chefe que você sabe fazer capacidade analítica. Todos os outros gerentes da organização vão ter que ver você tocando alguma iniciativa prioritariamente analítica. E ver que você mandou super bem nisso. Então, para isso, significa dizer você pedir para assumir uma função onde todo mundo sabe que para você se dar bem naquela função, você tem que ter uma capacidade analítica muito bem desenvolvida. Se isso acontecer e você mandar bem, aí sim, está validado o passaporte, né? Os outros gerentes vão validar que esse é o caminho para você. Se não, aí não. A pergunta que eu fiz para ela, ela falou, mas por que você perguntou então do meu marido? Eu falei, pelo seguinte, porque vai ser alto risco para você assumir uma função assim. Você vai abandonar tudo que você tem de forte, de bom, que você toca as operações, que você cuida de agências, e você vai se enfiar numa área que é extremamente complicada para você de verdade, né? Que você vai ter que desenvolver coisas que talvez não seja a sua praia. Então, como isso é de alto risco, eu te pergunto, né, você topa um risco desse e eventualmente não performar bem nessa função, e aí não é uma questão de ser promovida, mas é uma questão de as pessoas olharem e falarem, poxa, talvez o que a gente tenha que te demitir. E ela pensou naquilo, viu que tinha, né, uma certa coisa, né, tinha algo interessante ali para ela, e ela começou a chorar. Né? E aí quando ela começou a chorar, ela falou, puxa, Jeff, mas você está falando a verdade, mas o que eu posso fazer? Eu falei, olha, em duas coisas. Primeiro, espera a situação do seu marido se resolver para você poder tomar esse risco. Ou outra, se não tiver caminho e só for esse caminho para crescer como coordenador aqui dentro, não, tem tantos outros lugares. Você pode trabalhar em uma agência, você pode trabalhar em tantos outros lugares onde, muito pelo contrário, a habilidade operacional é muito mais relevante que a analítica e é isso que vai diferenciar você para assumir a função de coordenação, de gerência, numa agência de criatividade, numa agência de promoção, por aí vai. Ela ficou muito agradecida, muito feliz e voltou, né, para a área dela, conversou com o gerente, não topou assumir a nova função, muito pelo contrário, ficou fazendo o que ela sempre fez, né, e sempre fez com muita maestria. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Eis que surge a maior promoção, né, que a empresa teria que fazer, né, naqueles anos. Né? A gente trabalhava junto na Unilever nessa época. E foi uma promoção enorme, envolvia muito dinheiro, envolvia a diretoria e tal. E a promoção começou a dar água. A promoção começou a dar água, não estava funcionando, a agência não estava conseguindo resolver a parada. E adivinha quem entrou para resolver? Essa minha amiga. Foi lá, consertou as coisas, usou toda a experiência dela, fez, aconteceu, trocou a agência, trocou as ideias. Em resumo, acabou sendo a promoção de maior sucesso que a gente teve nos últimos anos. Eu sei porque eu operava em vendas e eu que tinha que executar isso daí. E deu uma visibilidade danada. Foi tão incrível a performance dela e a performance da promoção que a empresa acordou e pensou o seguinte, caramba, a gente precisa ter algumas funções de coordenador específicas para lidar com esse tipo de coisa. Né? E a gente, depois de muitos anos, criou algumas funções onde aí sim a habilidade operacional era o grande chance, né? Sem falar na questão de liderança para você coordenar outras pessoas. Moral da história: no final do ano seguinte,
né, quando teve, na verdade, a avaliação do ano seguinte, abriram-se aquelas 3 posições de coordenação, e qual não foi a minha diversão quando eu estava aí de volta na área de marketing, vendo 3 gerentes destapando, né, batendo um no outro, que os 3 queriam essa minha amiga como coordenadora numa dessas funções, e aí, obviamente, ela acabou indo para uma dessas funções e se deu bem. Então, cara, te pergunto, né, assim como a minha amiga, você já passou por alguma situação dessa? Né? Às vezes a gente tem tanto sonho de crescer na carreira que a gente acaba abandonando aquilo que a gente tem de melhor em prol de fazer alguma coisa que as pessoas estão dizendo que naquele contexto é importante. Mas, poxa, muitas vezes seguir o que a gente é bom, seguir o que a gente realmente é apaixonado por fazer, é onde realmente você vai poder se diferenciar pra caramba. Às vezes, como no caso da minha amiga, surge uma oportunidade e isso é valorizado dentro da organização e você consegue crescer ali. Mas muitas vezes é tão simples quanto você passar por toda a dificuldade de um processo de recolocação, né, de procurar um emprego em outra organização, enfim, algum lugar onde você possa continuar crescendo na carreira, mas que vai valorizar ali o seu talento, a sua habilidade. E aí, faz sentido para vocês que eu conversei agora? Né? Essa história combina contigo? Você viu alguém que passou por isso? Se você souber de alguém, ou se você tiver passado por isso, poxa, escreve aqui embaixo. Né? Tem tanta gente que às vezes abandona o que tem de melhor simplesmente porque alguém está dizendo, né, que tem alguma outra coisa mais importante para fazer e a pessoa acaba se ferrando depois. Né? Eu sou o Jeff Cheregatti, essa é a primeira de várias histórias que eu vou compartilhar contigo, mas foi uma que me marcou. Isso aconteceu há muitos anos atrás, mas eu guardo como exemplo até hoje. E nos momentos que eu estou titubeando se eu devo seguir o que eu tenho de melhor ou o que alguém está me pedindo para fazer porque é conveniente ou importante, eu sempre lembro dessa minha amiga e falo, não, eu vou continuar fazendo aquilo que eu sou bom, porque eu sei que isso daí vai dar muitos benefícios para mim no futuro. Essa é a minha dica para você, tá bom? Fica bem e a gente se vê então numa próxima história. Tchau, tchau.